Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu sei que eu tô um pouco sumido, deixei de postar alguns vídeos aí por esses dias, acho que tem umas 3, 4 semanas que eu não posto nada, mas é muita correria, é vida familiar, outros compromissos, e é aquilo que eu falei, o YouTube, o canal, vai me ajudar mais na questão de eu absorver o máximo possível do livro que eu estou lendo para tentar estimular a minha memória, estimular a minha memorização, extrair o máximo possível do conteúdo para depois estar falando aqui no canal, para servir como uma espécie de arquivo, né, para estar me ajudando. Mas, galera, o vídeo de hoje é as leituras que estão em andamento e o que eu pretendo ler até o final do ano, tá bom? E aí, galera, eu também quero compartilhar com vocês o modo que eu consegui durante essas 3 semanas que eu não posto nada aí no canal, eu consegui e organizar uma estratégia para eu estar lendo os livros. Eu estou lendo sempre 3 livros ao mesmo tempo. Um pela manhã, um livro mais espiritual, uma biografia, né? E aí, pós-almoço, eu tento ler algum livro de literatura, um romance, e à noite eu tento ler um livro mais técnico, ou seja, uma autobiografia, ou um livro de política, e assim vai, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês o que eu montei, eu vou mostrar para vocês do jeito que eu separei as minhas leituras, que eu pretendo ler até o final do ano, tá bom? Porém, eu vou mostrar os livros que estão em andamento, que eu estou lendo, tá bom? Pela manhã, galera, eu estou lendo o livro da rainha de Isabel de Portugal, a biografia dela, dessa senhora Solange Rebuse. Ela é uma historiadora, ela é uma pesquisadora, mas assim, tem mais 2 livros que falam realmente da história documentada, com artigos de um outro historiador. Só que o livro tá caríssimo. Eu acho que tá 480 a biografia da Rainha Santa Isabel. Mas eu não vou comprar. Só se esse livro baixar muito, mas eu não pago esse valor aí no livro, tá bom? Então tô gostando muito porque é da comunidade que eu participo. A comunidade de Santa Isabel aqui de Tangará da Serra. Então tô gostando muito. Uma mulher de posicionamento firmes, uma mulher política, uma mulher que conseguia resolver os conflitos, não só interno dentro de casa, porque o rei Diniz, o esposo dela, tinha um conflito muito grande com o filho, e ela conseguia sempre estar intercedendo ali, e a questão política que envolvia Portugal, tá bom? Então estou gostando muito. Vou deixar aqui. Tô lendo esse pela manhã. Outro livro que eu estou lendo, tá? A leitura está em andamento, Caetés, de Graciliano Ramos. Admiro demais Graciliano Ramos, é meu conterrâneo, alagoano, e eu pretendo ler todas as obras de Graciliano Ramos. Tô até comprando, tá aqui, tá bom? As obras do Graciliano Ramos. Tá faltando algumas aí, que não vem ao caso agora, que eu estar falando. Mas depois de Caetés eu quero já emendar a Angústia, tá bom? Tá aqui, a leitura tá aqui, os livros estão aqui, eu vou falar para vocês. Tá no começo ainda, mais ou menos, é o primeiro livro de Graciliano Ramos que ele escreveu, depois que ele foi descoberto por um... Eu sei que ele foi descoberto, eu esqueci o nome do senhor que descobriu ele, por conta de cartas que ele mandava para o governo de Alagoas. E cara, eu quero falar sobre esse livro aqui no canal, mas é aquilo, né? Eu tenho que arrumar um tempo para estar falando. Tá até separado aqui o livro. O Prefeito Escritor, de Graciliano Ramos. Cara, ele tem uma escrita. Leiam Graciliano Ramos, gente. Leiam Graciliano Ramos. Eu quero ler toda a obra dele, quero ler o que ele escreveu, quero consumir. Virei um leitor assíduo de Graciliano Ramos. Beleza, galera? Então, tô lendo Caetés, tô gostando muito. Eu achei que eu não ia gostar até por conta do primeiro livro dele, né? Mas, cara, o cara já tem uma escrita que eu vou te falar, viu?
Então, ele, Graciliano Ramos, Velho Graça. À noite, eu procuro ler esses livros mais técnicos, não é romance. Então, Dias Gomes, Apenas um Subversivo. Por que eu tô lendo esse livro? Cara, ele aqui fala já no livro dele, ele fala que ele que começou a implementar a militância dentro dos teatros, dentro da novela. E, cara, o que ele fala, porque ele é comunista, né? Ele é do Partido Comunista, e ele queria começar a colocar essas ideias dentro do teatro, dentro das novelas, tá bom? Então, achei interessantíssimo. Casou com um livro que eu estava lendo, que é Mitos da Pornografia, do Matt Fraid, que eu quero falar também sobre ele. Então, por isso, até resolvi ler esse livro, porque foi uma indicação de um curso que eu fiz do Padre Paulo Ricardo, e ele falou desse autor, que ele começou a implementar mais a hipersexualização nas novelas. Dias Gomes. Ele fala algumas coisas interessantes aqui, viu? Mas aqui não vem o caso que eu tô mostrando as leituras, né? Porque senão esse vídeo vai demorar muito, galera. Pessoal, e outra coisa, já mudei várias vezes a ordem de leitura aqui, os livros. Eu falo, não, esse aqui eu não vou ler, eu prefiro ler esses aqui, até por conta do momento, do contexto, né? Então vamos lá, agora. Mostrei esses, o que eu pretendo ler quando eu terminar aqueles ali. E terminando um, vai entrando, né? Esse aqui eu vou ler aos poucos, é pequenininho, mas não vou chegar a ler ele inteiro, porque é uma crítica literária das obras de Graciliano Ramos. Então vou terminar Caetés, vou ler Caetés aqui, por um cara que é especialista nas obras de Graciliano Ramos. Inclusive, ele escreveu a biografia de Graciliano Ramos, que é o Vander Melo Miranda. Eu acho que ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, tá bom? Então esse aqui, beleza? Mas aqui eu não vou ler ele inteiro. Galera, então vamos lá. Depois daqueles ali, conforme eu for terminando as leituras, esse aqui já tá na fila. Primeiro, O que é Conservadorismo, do Roger Scruton. Eu acredito, não. Eu tenho uma tendência mais para o conservadorismo, então realmente eu quero, de fato, entender o que é conservadorismo. Já li alguma coisa de conservadorismo, então esse aqui tá na fila. Um livro de política, eu acho que esse ano é extremamente importante, os outros anos também, para quem está querendo, às vezes, entender mais sobre política, sobre o conservadorismo. Esse aqui está na fila e eu quero ler pelo o cara que ele fundou o conservadorismo, não britânico, né, mas o cara que fundou o conservadorismo contemporâneo, né, Roger Scruton. Então tá aqui. Esse aqui, geralmente eu vou ler mais à noite. Quando eu tô um pouco cansado, galera, aí eu tento inverter os horários. Aí eu leio esse livro no almoço, o outro de romance, às vezes que eu não tô conseguindo absorver muita coisa, eu leio mais à noite, que é onde eu tenho mais tempo, tá bom? Então vamos lá. Depois de Caetés, eu quero ler o segundo romance dele, Angústia, Graciliano Ramos. Beleza? Tô pretendendo ler até o final do ano também. Acredito que eu terminando Caetés, eu já vou engrenar essa leitura aqui. Temas sobre envelhecimento. A área que eu atuo, atendo muitas pessoas idosas, então é algo que eu tento ler alguns artigos, mas também eu quero ler livros que falam sobre o envelhecimento. Beleza, galera? Acho aqui interessantíssimo, isso eu sei que vai ser importantíssimo na minha formação. Tá, esses três aqui eu vou deixar para o final. O outro que eu quero ler, que aí tem a questão política, por isso que eu tô tentando separar as minhas leituras. E aí, galera, esqueci de falar, mas aqui com esses aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Então, vou mostrar esses dois aqui, ó. Viagens ao Confins do Comunismo, Theodore Dalrymple. Bom, um assunto que eu gosto muito de entender o comunismo. Então, Theodore Dalrymple. E aí, já vou mostrar o Grande Gaps, de Scott Fitzgerald. O Grande Gaps. Já gostei, fui ler um pouquinho
a entrada, o primeiro parágrafo desse livro, meu Deus, já me fisgou aí. Então, o que eu queria falar para vocês, galera, sobre a ordem de leitura? Eu estou procurando ler um de romance e um sobre política ou religião, ou filosofia, ou uma autobiografia, ou temas diferentes sem ser literatura, tá bom? E está funcionando muito bem. A minha capacidade de absorver a leitura, nossa, melhorou demais. Melhorou demais. Eu acho que era para mim ter feito isso há muito tempo. Muito tempo. Então, estou sempre fazendo isso. E pela manhã, eu estou lendo mais espiritual. Beleza? Uma biografia de uma pessoa religiosa. Um livro com tema sobre pro lado mais religioso. E está me ajudando muito. Então, sempre estou tentando ler 3 livros ao mesmo tempo. Beleza? Então, esses aí. Depois desse, aqui tá as ordens certinhas, viu, galera? Que eu quero ler esses livros. A Grande Mentira, de Dinesh de Souza, acho que é isso. Aqui vai falar sobre expondo as raízes nazistas da esquerda, tá bom? Vai falar um pouquinho do fascismo também. Eu acredito que nazismo, fascismo e comunismo são as 3 cabeças da mesma hidra. Ponto. Beleza? O outro que vai acompanhar, um de literatura, um de romance, José Lins do Rego, doidinho. Já expliquei para vocês que eu estou querendo mergulhar na história do Brasil e estou começando pela literatura brasileira. Beleza? O outro, do professor Olavo de Carvalho. Isso aqui é um conjunto de cartas, né? Páginas de um diário filosófico, volume 1, tem o volume 2 que está ali, entre 1979 a 1997. Beleza, professor Olavo de Carvalho? E aqui tá do Jorge Bernanos, Diálogos da Carmelita. Diálogos das Carmelitas. Tá aqui, tá até emplastificado ainda, ó. Por que eu resolvi ler esse daqui? Por conta que eu já estudei um pouquinho de Revolução Francesa e eu quero ver o que ele fala sobre esse acontecimento por meio do romance. As freiras carmelitas, elas foram todas mortas na Revolução Francesa. Foram decapitadas, até por conta da guilhotina, né? Então estou querendo ler Diários da Carmelitas, tá bom? Outro que é política também, O Mínimo sobre Gramsci, guru da Revolução Cultural, né? A Escola de Frankfurt fala muito nele. Importantíssimo aí, um líder importantíssimo para a esquerda cultural, Antônio Gramsci. E aí, eu quero fazer uma releitura A Descoberta do Outro, Gustavo Corsão. É um autor também que eu quero ler tudo. Um ex-ateu, se converteu ao catolicismo. Então quero ler tudo, igual o Graciliano Ramos. Mas também, eu acho que Graciliano Ramos e Gustavo Corsão, eu tô mais com vontade de ler do que Machado de Assis, que apesar de Machado de Assis também eu quero ler todos os romances dele. Já li A Mão e a Luva e Ressurreição. E aí eu pretendo ler outras obras ano que vem dele. Galera, sabe que eu vou conseguir até o final do ano? É livro pra caramba. E esse daqui, faz tempo que eu queria ler, da edição do Clube de Literatura Clássica, Os Sertões de Euclides da Cunha. O Grande Sertão eu tô querendo ler ano que vem, do João Guimarães Rosa. Então, esse aqui é um calhamaço, né? Acho que é o maior dos que eu separei do que eu tô querendo ler. E aí, galera, eu esqueci também logo no começo de falar, os espirituais, né, que eu estou tentando ler. Depois da Rainha Santa Isabel, eu quero ler Os Degraus da Humildade e da Soberba, São Bernardo de Claraval. Quero ler esse, depois daquele lá que eu mostrei para vocês. Aí o próximo, da Santa Hildegarda. Uma vez eu fiz um curso
sobre, acho que foi sobre política mesmo, e o professor indicou essa autora aqui, cara, a Hildegarda, e ela estudou 40 anos. Até, eu sei que às vezes a pessoa não precisa esperar tanto, tudo isso, né? Mas Goethe, que foi quem escreveu Fausto, ele demorou 60 anos. E ela estudou 40 anos até chegar o momento de estar conversando com reis. Foi para a política também naquela época. E eu achei interessantíssima a história dela. E eu quero ler depois de São Bernardo de Claraval. E o outro, Peter Crift, Três Filosofias de Vida. Eu queria muito ler esse livro, já estava no meu radar há muito tempo, e agora que eu vou conseguir ler ele. Esse ano mesmo, se Deus quiser. E aí, galera, só quero mostrar para vocês aqui, ele vai falar de 3 livros, Filosofia de Vida. Aqui está no final o sumário dele. Calma aí. Que ele fala sobre o Eclesiastes, ele vai falar sobre Cântico dos Cânticos e Jó, o livro. Beleza? Tá aqui. E, galera, se der para mim ler, eu quero ler esse daqui ainda, ó. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Mas eu acho que eu não pretendo mais mudar a ordem de leitura. É esse daqui. Concepção Católica da Política. O ano é importantíssimo, né? Então, mas... Olha, já tem uns 3 anos que eu comprei esse livro. Eu ainda não li, eu tô pretendendo ler esse ano. Esse ano. E aí, galera? Galera, sabe como mostrei esses aqui pra vocês? Eita, agora me pegou, hein? Não, pior que não. Nossa, galera, desculpa aí, mas beleza, eu vou ter um desconto com vocês, né? Tá, daquela levada ali que eu tava mostrando sobre o Grande Gatsby, Dalton Whipple, Roger Scruton, o que é conservadorismo, ainda sobrou esses 4 livros aqui, ó. José Geraldo Vieira, Carta à Minha Filha, em Prantos, tá bom? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô tentando fazer meio rápido aqui, você sabe por quê? Tô suando aqui, eu não tenho ar-condicionado nesse quarto. Agora é 4h15 da tarde. Cara, minhas pernas aqui tá suando. Então, assim, eu tô agoniado, tá bom? Vai me desculpando aí. Mas por isso que eu nem tô querendo demorar muito, nem falar muito sobre o livro, mas só mostrar pra vocês o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler até o final de 2026, beleza? O que não está escrito nos meus livros, esse aqui eu tô querendo ler muito, tá? Se Deus quiser, que eu quero entender mais sobre Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. Aqui ele vai falar mais sobre os acontecimentos que anteciparam a ida dele para o campo de concentração nazista. Beleza? E outro sobre questão política, o fenômeno... Ah, esqueci como é que fala isso aqui, galera. Vamos desculpa aí, tá? Mas eu acho que é Pitestes, alguma coisa assim, tá bom? É do Virgil Yerunka. Ele vai falar sobre um padre que ele foi preso no regime... Aqui tá. Na Romênia, tá bom? Aqui é um relato de um padre que foi preso no regime romeno quando a União Soviética estava dominando ali aquela região. E vou começar a obra... Vou começar não, já tentei ler Subsolo, não consegui umas 2 vezes. Quero até falar sobre esse livro. Já li Noites Brancas, foi mais tranquilo. E agora... O Duplo, já li também. 2 histórias fantásticas, 2 narrativas e 2 histórias fantásticas. Foi legal, mas eu vou começar em ordem cronológica, então vou começar por Gente Pobre, de Dostoiévski. Beleza? É isso então, galera. E tem esses aqui. Se der, esses aqui é se der. Se eu conseguir ler o que eu separei mesmo, que eu quero ler sobre esses livros, estão na fila O Primo Basílio, essa de Queiroz, O Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley. E esse aqui é mais por conta da minha área também, tá? Controle a Sua Dor e Comande a Sua Vida, do Rogério Liporace, que é um fisioterapeuta bem renomado.
que gosto muito do trabalho. Galera, é isso daí, minhas leituras em andamento e o que eu pretendo ler até o final do ano. E galera, olha, eu vou ser bem sincero, era para mim ter feito essa estratégia há muito tempo. E eu tô conseguindo ter muita retenção da leitura. Tá me ajudando muito na questão da compreensão e não fica a leitura enjoada. A leitura tem que ser prazerosa. Então, assim, eu acho que o que estava acontecendo? Eu queria ler alguns livros e eu olhava assim, cara, eu tenho que ler, e eu ficava ansioso. E eu acho que isso me atrapalhava. Então, assim, essa estratégia que eu montei tá me ajudando demais. Né? Então, estou lendo um livro de romance, um livro sobre política, ou uma autobiografia, e pela manhã um livro espiritual. Em conjunto com a Bíblia também. Tá bom? Então, valeu, galera. É isso daí. Espero que essa estratégia ajude vocês também a ler. Se não tem problema, às vezes você... Eu comecei lendo um livro na época, né? Então, assim, depois fui passando para 2 e agora eu consigo ler 3 com diferentes temas, né? Me conta aí o que vocês estão lendo, o que vocês pretendem ler até o final do ano. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Beleza?